Vocês já devem ter visto a primeira parte da entrevista do Fernandão, cheio de histórias, de emoção, de bastidores. E essa entrevista ele nos deu quando nós fizemos o show Os Protagonistas da inauguração do Beira-Rio. A gente teve a chance de ter contatos com vários grandes ídolos e o Fernando contou histórias maravilhosas. Ele nos abraçou no final e disse: essa foi a melhor entrevista que eu dei na minha vida. A gente foi descobrir um pouquinho depois porque ele fez desse jeito, né? Hoje ele não está aqui. Aliás, ele está aqui. E ele tem histórias extremamente saborosas para essa nação colorada. E eu espero que todos vocês curtam tanto quanto a gente que fez esse último material. Libertadores da América de 2006. Conta um pouquinho do histórico disso para depois eu pegar alguns pontos específicos. De toda ela? Sim, de começo, né? Não precisa contar detalhadamente. Sim. É a sensação do Libertadores. Ah, tá. O olhar sobre tudo, não especificamente jogo a jogo. O olhar, como é que foi o desenvolvimento de vocês aqui. Deixa tua camisa de baixo. Aí, boa. A verdade é o seguinte, para ser bem sincero, realista, sabe, e direto. A Libertadores era o foco, mas a gente não sabia se a gente ia chegar na final e vencer. Porque o futebol, a matemática do futebol não é exata nunca, sabe? Então, a gente estreia e aquele todo clima gostoso de Libertadores, e a gente já tinha vivido 2 Sul-Americanas que a gente tinha chegado em uma quartas e outra semifinal, e a gente sabia o detalhe que a gente tinha perdido. Então, a Libertadores, nós viramos uma chave e nós falamos, olha, a atenção na Libertadores ela tem que ser 90 minutos. E aquilo dali pegou, contagiou. A primeira viagem, logo na estreia, já foi uma viagem para Venezuela, já gostosa, já com todo mundo vivendo aquele clima, e entra um jogo difícil com torcida contra, um adversário que ninguém dava nada para o adversário, daqui a pouco a gente se depara com um adversário que sabia tocar bem a bola, sabia envolver a equipe adversária e tudo. E nós buscamos um empate e aquilo dali nos deu uma força muito grande. Poxa, vamos lá, porque tudo vai acontecer nesse campeonato. Daqui a pouco a gente vem, joga o segundo jogo e ali nos deu uma esperança muito grande. Poxa, vencemos 3-0 em casa, um jogo que nós sobramos e já ficou aquela, pô, vamos classificar. A classificação agora tá perto, né? Porque empatamos um jogo fora, uma vitória em casa e o Abel conduzindo da melhor maneira esse começo de estar mesclando as equipes, de estar treinando bem a equipe para descansar, para jogar de semana em semana. E foi o primeiro susto, o primeiro tapa na cara que nós levamos foi o terceiro jogo lá no México. Porque a gente tinha um jogo contra o Pumas lá e voltava contra o Pumas aqui. E termina o primeiro tempo do jogo lá 1-0 pros caras. E a gente não jogou nada no primeiro tempo. Nada. Com medo. Por causa dessa confiança? Talvez, porque o nosso grande adversário era o Pumas, naquele grupo. E aí foi o primeiro grande susto que nós tomamos assim, poxa, será? Porque a gente entra pro primeiro tempo cauteloso, fugindo muito da nossa característica que era sempre marcar a impressão, jogar dentro do campo do adversário, mesmo fora de casa. Até aquele momento a gente estava conseguindo fazer isso em todos os jogos. E daqui a pouco a gente joga no primeiro tempo todo recuado, toma o gol do Pumas. E eu lembro que ali teve uma frase do Yarley que realmente fez todo mundo olhar um pro outro ali dentro do vestiário. O Yarley entrou dentro do vestiário, deu um chute numa garrafinha que tava e falou, pô, gente, vamos jogar. Se perder, perdeu, não tem problema agora. Perder desse jeito não dá. Vamos jogar o que a gente joga. Vamos marcar os caras lá em cima, vamos entrar dentro do campo deles, vamos marcar pressão da maneira que a gente sempre marcou, porque é assim que a gente tá tendo resultado até aqui. Agora, se a gente vai perder de 2, 3, 4, não tem problema. O pior é sair daqui perdendo desse jeito, sem jogar, recuado, parado lá atrás. E nós entramos pro segundo tempo e atropelamos o Puma lá. Viramos o jogo para 2-1, tivemos chance de fazer 3-1 e atropelamos o Puma.
e aquilo dali te dá força, né? E você vai, aquele marcadorzinho de gasolina do lado, a cada jogo que passava vai subindo. E aí vem o segundo tapa na cara no primeiro tempo, de novo contra o Pumas dentro do Beira-Rio. A gente toma 2-0 do Pumas. Do nada, a gente sabia que a gente era muito superior ao time do Pumas, a gente já tinha jogado o primeiro jogo e já sabia que era jogo pra gente ganhar de 3-4 dentro do Beira-Rio, e daqui a pouco eles saem vencendo de 2-0 e a gente ali dentro olha um pra cara do outro, não tinha terminado ainda o primeiro tempo, e tem um lance, o Tinga me toca, tava o Michel no jogo, um pouco aberto pela direita, e o Tinga foi... Só um parênteses no Tinga, que o Tinga foi o grande parceiro que eu tive no futebol minha vida inteira. Cara que em 2 semanas nós nos entendemos de uma maneira fantástica, de tocar de primeira, de tocar um sem olhar para o outro. E daqui a pouco ele domina uma bola, toca em mim, eu dou de primeira para o Michel no meio de 2 zagueiros. O Michel entra numa diagonal de fora para dentro, pega uma bola perfeita, dribla o goleiro e faz 2-1. E ali a gente entra pro vestiário, todo mundo louco, né? Pô, vamos virar, aconteceu, foram 2 gols ali que aconteceram, na verdade. E aquele ânimo de segundo tempo. Naquele jogo, o que eu estava dizendo de ligação jogadores, torcida, naquele jogo, para mim, foi a virada da torcida com os jogadores. Naquele jogo, a torcida passou a vencer a Libertadores junto com a gente. Foi aquele jogo ali que fez a diferença. O segundo tempo daquele jogo, a torcida realmente começou a entender o que era a Libertadores. O estádio quase... Para quem estava dentro de campo, infelizmente não são todos os torcedores que podem estar dentro de campo, mas a sensação de uma pessoa que estava dentro do campo, no momento daquele dali, com a torcida gritando da maneira que estava gritando, que você sentia o chão tremer, você sentia aquela loucura de estádio do segundo tempo, ali... o que eu tinha dito, né? Da ligação de um com o outro, ali foi da torcida com os jogadores. Ali a torcida realmente encarnou o espírito Libertadores, ali a torcida sentiu o que era Libertadores e nós viramos um jogo fantástico, sensacional. Eu falei, cara, parece uma coisa. O torcedor veio, cobrou, né? De repente eu olhava assim a fisionomia dele, me lembrava ele falando. E vai se tornar realidade. E eu comecei a comentar para os outros e dizer, gente, nosso time, nós vamos ser campeão. Naquele jogo nos deu a classificação, acredito eu, que já tinha dado a classificação, mas nós saímos fortes dali, fortalecidos pelo seguinte, tinha dado liga. Tudo que a gente queria era realmente que desse liga de jogar no Beira-Rio naquele momento, e ali deu liga, sabe? E depois foram os outros 2 jogos que a gente venceu, empatou o Nacional, venceu o Maracaibo, mas a certeza de que a gente poderia chegar. Ali naquele jogo, naquela virada contra o Pumas, a gente não sabia se a gente ia vencer, mas a gente sabia que a gente poderia chegar. Em qualquer lugar, se a gente tivesse a torcida daquele jeito, dentro do Beira-Rio, no mata-mata, a gente sabia que a gente poderia chegar longe na Libertadores. E aí é um filme que passa na cabeça, né? E aí é você entrar dentro do ônibus lá em São Paulo para ir para uma final de Libertadores e aí você busca tudo que é de positivo que você tem em volta. Tudo aquilo que era festa de entrar no ônibus e todo mundo tocar pandeiro e o Perdigão cantar batendo em ônibus e aquela loucura que era dentro do ônibus para ir para o estádio, tu te depara dentro de um ônibus calado, sem escutar nem a respiração do colega teu do lado, cada um olhando pro espaço, cada um olhando pro vago, assim, para aquela coisa, eu olhando pro lado de fora, pensando em toda a minha vida, em toda a minha carreira, em tudo que eu tinha vivido até aquele momento, e senti que eu estava dentro de um ônibus indo jogar uma final de Libertadores. Algo que eu passei minha infância inteira assistindo finais de Libertadores, times sendo campeões, e eu me vejo ali dentro daquele ônibus indo, podendo ser protagonista de alguma coisa naquele momento ali, sabe?
E eu lembro que eu peguei o telefone, o Muricy tinha implantado uma regra 1 ano antes de não falar no telefone dentro do ônibus, e que tinha continuado para 2006, mesmo com o Abel, mas naquela final ali todo mundo estava com o telefone na mão, e um silêncio absoluto, cada um falando no telefone, olhando. E eu peguei o telefone e liguei para minha esposa. Liguei para minha esposa e falei assim, pô, tu acredita que eu tô dentro do ônibus, estou indo para uma final de Libertadores? E ela começou a rir do outro lado, me desejou sorte e tal, acredita, fé, que as coisas vão acontecer, só passando coisa positiva. Eu desliguei o telefone e liguei para um amigo que era meu melhor amigo na época, que passava tudo de positivo para mim naquele momento, e ele me passou tudo de novo, sabe? Falando coisas positivas, acredita, vai com fé e que as coisas vão acontecer. E a gente chega num Morumbi lotado, com torcida gritando do lado de fora, e a gente entra dentro do vestiário, aquela coisa. E eu lembro de infelizmente não tem filmagem disso, só na minha mente, o Ceará. O pessoal tinha colocado a minha roupa do lado do Ceará, e eu cheguei Aí eu já estava concentrado, assim, todo mundo já concentrado no jogo. O Ceará olha para mim e fala, Fernando, abriram a torneira. Olhei para ele e falei, que torneira, Ceará? Ele falou, eu tô suando todo, abriram a torneira em cima de mim, eu tô todo suado, não sei o que tá acontecendo. Eu falei assim, vambora, meu, isso aí é vontade de jogar, vambora que hoje é dia nosso. E de repente minha camisa começou a suar tudo, né? Então teve aquele momento do suador, porque era a primeira final importante na minha carreira e, obviamente, que tem aquela tensão, aquele momento, né, antes do jogo. E ali o Fernandão até deu risada de mim, pô, tá suando muito, cara. Eu falei, não, mas é normal, né? Uma coisa natural. E aí ele começou a rir e tudo, e aí entramos no clima da final. Entramos no clima da final e fizemos o jogo perfeito. Aquele jogo, pra mim, foi o jogo perfeito de toda a Libertadores. Bom, e aí você entra em campo, o que tu disse, cara? Não, naquele jogo, eu sempre falava antes, e quando ou eu ou o Klemer falava, e um olhava pro outro, eu tinha uma ligação muito forte com o Klemer naquela época, que nós éramos os mais experientes, eu não era o mais velho, mas já tinha uma experiência boa, eu era capitão da equipe, mas quando eu tava sentindo, eu falava, quando eu não tava sentindo, eu olhava pra ele, dava uma piscada pra ele falava com o jeitão dele, eu falava com o meu jeito, mas a gente se entendia super bem. Era um momento diferente para todos nós, entendeu? A gente via no semblante de cada jogador a gente buscar aquele momento, um momento ímpar para todos nós, para o Internacional, né? Que a gente sabia que a gente poderia ficar na história de um clube onde nunca tinha conquistado um título tão importante como esse, onde os torcedores, né, praticamente suplicavam para nós, pediam aonde nós fôssemos, que conseguisse essa façanha, né, e você imagina o que passava, né, na nossa cabeça quando a gente pensava isso. Isso foi muito dito nos vestiários, nas conversas entre a gente, entendeu? De dizer assim, pô, cara, nós temos que fazer, nós temos que conquistar isso, nós temos que dar essa alegria ao torcedor. Mas não teve aquela fala, foi muito mais em relação àquela possibilidade que a gente estava tendo, no momento de fechar ali, de falar da importância que era aquele momento, não só pra gente, não só pra nossa carreira, né? Mas para os nossos familiares que tinham ficado em casa, para toda uma nação que sonhava em viver aquele momento, que já tinha vivido o momento uma vez e não tinha conseguido chegar, e o que a gente já tinha feito até aquele momento ali. Nós já tínhamos jogado 14 jogos para que pudesse ficar perto a final. E a final, se a gente olhasse para trás, pô, foi muito pouco, foram 14 jogos, foi perto, porque já tinha passado. Mas ao mesmo tempo está muito longe, porque nós temos 2 jogos pela frente contra um adversário que era uma pedreira, que era experiente naquilo dali, então a gente tinha que se doar ao máximo.
E tinha uma coisa que eu sempre falava: decisão, se tem o nome de decisão, é para você ser decisivo. Mas o ser decisivo não quer dizer que você vai lá e vai fazer o gol e vai ser decisivo e vai ser o herói do jogo. O ser decisivo em decisão é você estar concentrado para dar o passe certo, estar concentrado para fazer a defesa certa, estar concentrado para tirar a bola na hora certa. Isso é ser decisivo. É você realmente entrar para uma decisão para ser decisivo. E tinha uma frase que o Paixão usava e que eu sempre usava essa frase antes de entrar em campo: sem erro grosso. Se a gente não tivesse um erro grosso, a gente possivelmente sairia dali vencedor. Então, que todos fossem decisivos e que essa decisão naquele momento ali, ela passava muito pela concentração e pela confiança de um ao outro. E pra gente se abraçar e falar o quanto a gente se confiava ali naquele momento, sabe? O quanto um confiava no outro. Eu sei que se eu falhar, você vai estar lá do meu lado. E ali nós partimos para aquele primeiro jogo, que foi esplêndido, no meu ponto de vista. O Fernandão, nosso capitão, era impressionante o que ele passava. Cada palavra dele nos deixava... Poderia ter 3 jogos, nós íamos vencer os 3 jogos seguidos. Um cara com um espírito muito forte, um cara que sabia tocar cada jogador. E é espetacular, não tem palavra. Então, aquela final ali, eu lembro os momentos no vestiário. Eu era um que tava com muito medo. Não sei os outros, mas eu tava com medo. Mas ao mesmo tempo eu pensava, por que medo? Se eu cheguei até aqui é porque eu tenho condições. E nós vamos ganhar isso. O que vocês falavam dentro do campo que ninguém sabe? Entre vocês ou com o adversário, que tem uma coisa que ninguém sabe. Já em jogo. A concentração ali era... taticamente, o Abel, ele tinha uma... Tem até hoje, né? Obviamente. Uma visão tática muito grande. Então, nós tínhamos que estar muito concentrado na parte tática do jogo. E no momento que a gente começou a jogar, nós começamos a falar: Alex, tá dando pra jogar. Tinga, tá dando. Vamos encostar mais, vamos chegar mais. E o Sobis numa noite espetacular, uma noite inspiradíssima. De falar mesmo, assim... não lembro. Eu lembro de uma passagem que é do Wellington Monteiro. O Wellington Monteiro, quando o Abel colocou ele em campo, no primeiro lance dele, ele tomou uma bolada na ponta do pé, que torceu o joelho dele e ele teve lesão de menisco no primeiro lance dele, mas faltava acho que 10, 15 minutos para terminar o jogo. E ele jogou os 15, 20 minutos ali até o final do jogo com essa lesão no menisco. Ele não estava conseguindo nem dobrar o joelho, mas ele jogou e ninguém percebeu que ele estivesse jogando com a lesão que ele estava. E quando terminou o jogo, ele me falou, porque eu já tinha uma certa intimidade com ele, ele falou assim: Fernando, no primeiro lance eu senti lesão. Só que se eu pedisse para sair, todo mundo ia achar que eu estava pipocando para um jogo daquele dali. Então, para você ver o nível de concentração e o nível de companheirismo que a gente estava naquele momento, sabe? Daquele ano, né, de amizade. De você falar, poxa, eu entrei, o treinador confia em mim, meus companheiros confiam em mim e eu não vou sair, eu posso estar com o joelho machucado, mas eu não vou sair daqui. E ele jogou até o final daquela maneira. Outro, vocês cortam se quiserem colocar ou não, mas no intervalo, no aquecimento, que tinha 70 mil pessoas, normalmente a gente aquecia. O Paixão gostava de levar o time para campo, para aquecer no campo, para já tomar a vaia que tivesse que tomar, para ser xingado da maneira que tivesse que ser xingado, para já testar chuteira, essas coisas. E ele fazia um campinho. E o Paixão tem sempre os pensamentos dele, a religião dele, e todas as coisas dele. E ali a gente fazendo 5 contra 5, que era o que ele sempre fazia, com 2 toques. E tinha os marcadores, que a gente chama de tartaruguinha, que são os conezinhos pequenininhos, demarcando aquele campinho ali, o quadrado que a gente estava treinando. E o Edinho vem rolando uma bola, o Edinho chuta a bola, para mostrar que estava com vontade, já ligado no jogo. Ele chuta uma bola daquela e a bola bate numa tartaruguinha daquela e
sobe um pozinho no ar aquele momento ali, sabe? Todo mundo olha um pro outro e ninguém fala nada, e todo mundo fica calado, todo mundo quieto. E segue, tem outra bola, joga. E a gente viu um ninjinha saindo ali debaixo da tartaruga, sabe? Um pozinho de fé, de concentração, sei lá, sabe? Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião e o seu pensamento positivo. Então, isso aí aconteceu no primeiro momento de aquecimento para aquele jogo da final ali. Quando sobe o mapa, o que vocês dizem entre vocês? O que vocês dizem? Você que te lembra disso? Para falar certeza eu não me lembro certo, assim, do que a gente falava. Mas no que a gente se juntou no momento foi, fizemos um gol aqui, meu amigo, vamos fechar a casinha, era um termo que o Tinga sempre usava, vamos fechar a casinha. Do adversário. E isso aí eu acho que a gente pegou de surpresa um pouco o São Paulo naquele primeiro jogo. Teve a expulsão do Josué logo no começo do jogo, depois teve a do Fabinho, mas nós pegamos um pouco o São Paulo de surpresa com a nossa marcação um pouco mais agressiva e a saída rápida como a gente estava saindo. O Alex saindo pelo lado esquerdo, eu jogando um pouquinho mais enfiado, mas saindo, deixando o Rafael ser o primeiro homem nosso do ataque, e o Tinga se aproximando bastante. Eu acho que aquilo dali a gente surpreendeu um pouco o São Paulo, por isso que no momento que sai o gol, um olha para a cara do outro, fecha a casinha e vamos sair na boa. Só que o sair na boa nosso, logo depois pinta o segundo gol e logo depois tem a chance do terceiro gol também, que é uma bola que o Sobs acaba errando no momento dele chutar a bola quica e bate meio que no tornozelo dele. E talvez tenha sido o gol mais fácil dos três que ele teria feito, era o mais fácil e a bola acabou quicando, mas ele fez o primeiro gol, que foi um golaço, e o segundo gol dele que eu também acho, com oportunismo, com senso ali de momento muito grande, né? Foi um jogo especial porque ali aquela coisa, você joga no campo do adversário, joga dessa maneira e vence da maneira que a gente venceu, te dá força pra voltar pra casa. Né? Volta pra casa. E aí? E aí teve a mão do Abel. Aí o Abel soube lidar com o grupo. Durante uma semana, aquele homem, o que ele soube falar na cabeça de cada um, o que ele soube passar pro elenco, o que ele soube motivar o grupo. Tu te lembra de uma frase que ele falou que nunca mais saiu da cabeça? Não foi nem nos treinamentos. A frase que ele me falou, o que ele falou pro grupo, na verdade, porque às vezes ele pegava um individual, mas a frase que ele falou pro grupo foi no intervalo, na véspera do jogo, na pré-eleição. Ele virou e falou: façam o que eu tô mandando vocês fazer. E depois, joguem o que vocês sabem jogar. Ganhar ou perder, não me interessa. Fazem o que eu tô mandando fazer, que nós vamos sair daqui hoje campeões. Aquilo dali, mas a confiança na qual ele falou aquilo dali, façam o que eu tô falando para vocês. Entrem lá dentro e doem a vida de vocês para fazer isso que eu tô mandando. O resto vocês fiquem tranquilos. Que se vocês fizerem dessa maneira, nós vamos sair daqui vencedor. E realmente nós mexemos com tudo ali e entramos muito concentrados. Isso foi na véspera do jogo. Agora, duas coisas marcaram muito aquela final. A primeira foi na nossa saída do hotel. Na nossa saída do hotel realmente marcou bastante. Porque nós ficávamos num hotel próximo ao Beira-Rio e todos os nossos jogos, até aquele momento ali, que era a final da Libertadores, todos os nossos jogos de Campeonato Gaúcho e de Libertadores em casa e de Campeonato Brasileiro, a torcida ficava na porta, na nossa saída para o ônibus, fazia um corredor e a torcida gritava, cantava, passava o Klemer, gritava Klemer, passava o Fernandão, gritava o nome do Fernandão com canto na época do Fernandão, passava o Bolívar, era o canto do Bolívar.
sempre foi uma festa muito grande na hora de entrar pro ônibus. E aquela final, eu lembro que quando nós saímos para entrar, tinha meia dúzia de torcedor próximo. Desses meia dúzia, 10, 12 que tinha ali, 8, 5, 90% estava ajoelhado, pedindo por favor para ganhar a Libertadores, que era o sonho deles, que para a gente se doar ao máximo dentro de campo, porque aquilo dali era a vida deles e aquela Libertadores era muito importante. E que eles sentiam que era a chance de vencer, que eles sentiam que era o momento de realmente se sagrarem campeões da Libertadores. Então eles pediam, a única coisa que eles falavam era por favor. Era por favor, muitos ajoelhados, ninguém cantando, ninguém gritando o nome de Fernandão, de Klemer, de Abel, nada. Era só pedido de por favor ali naquela entrada do ônibus. E aquilo dali nos marcou. Que a gente entrou dentro do ônibus e todo mundo ficava olhando para cá do outro, pô, ninguém cantou, ninguém nada, tal, isso, aquilo. E o ônibus faz um trajeto inverso do que normalmente a gente fazia. E a gente vai e gira para entrar pela Beira-Rio, por trás, pela avenida. E daqui a pouco, quando entra no estacionamento do Inter, do Beira-Rio, o ônibus para e a gente fica parado ali dentro do ônibus uns 5, 10 minutos com a torcida batendo no ônibus, torcida gritando, pulando e tudo. E daqui a pouco entra uma voz lá dentro, uma ordem lá de dentro e olha, vamos ter que descer aqui. O ônibus não tem como chegar no vestiário. E nós andamos talvez uns 200, 300 metros no meio da torcida. Literalmente no meio da torcida. Aí sim, já com muita festa, gritando mas no meio dos carros, do estacionamento, nós entramos dentro do Beira-Rio, caminhando. Aquilo dali marcou, porque pela primeira vez eu estava vendo um jogo daquele tamanho e o ônibus não conseguiu chegar. Cara, nós tinha as lideranças, né, comandada na época pelo Fernandão, que a gente conversou basicamente é isso aí. Primeiro que quando eu tive a convicção que nós seríamos campeões quando a gente chegou no estádio. Eu lembro que isso nunca tinha acontecido e até hoje alguns clubes tentam fazer, mas não é igual e nunca será igual como foi. Eu lembro que a gente estava chegando no Beira-Rio e como tava muitos carros onde a gente chega, não deu para o ônibus chegar até lá. E o pessoal fez aquele corredor que hoje é tradicional já, mas na época não existia lá em Internacional. Aquele corredor cheio de luzes vermelhas e fogos. E a torcida fez aquele corredor para nós e nós caminhamos até o vestiário, um cerca de 50 metros. E a gente sempre descia já na porta do vestiário. Nunca tinha acontecido aquilo. Tu imagina antes de tu ir para uma final, tu passar no meio do torcedor e o torcedor sedento pelo título, daquela expressão, sabendo que aquilo ali tornaria o clube uma grandeza enorme, que já era, né, mas ultrapassaria diversos clubes, né? E ali que eu senti que falei, não podemos perder isso. E a gente estava vendo algumas matérias de televisão com pessoas 4, 5 dias na fila. No momento que a gente chegou ali, que a gente olhava de dentro do ônibus, a fila dando voltas e voltas ali, no estacionamento, no Beira-Rio. Aquilo dali realmente marcou. O grupo sentiu ali. Como que vocês externalizam o seu torcedor no Chile? Eu sabia que... É muito gostoso você chegar no estádio e ver a torcida daquele jeito. Eu tinha uma certeza. Independente da maneira que fosse, aquele grupo ali, não ia deixar aquela oportunidade. É muito fácil falar hoje, né? Porque a gente venceu. Mas aquele grupo não ia deixar aquela oportunidade passar. Aquele grupo ali, eu tinha certeza que nós íamos nos doar, se tivesse como 120, 130, 200% dentro de campo, para sair com aquele título. Aquele grupo não ia deixar aquela oportunidade passar. Aquele grupo era um grupo que tinha se formado com homens, com amizade.
eu sempre brinco isso. É muito fácil falar porque eu venci Libertadores e Mundial naquele ano, mas foi o grupo da minha carreira, sabe? Um grupo fantástico, que um olhava para a cara do outro com uma confiança muito grande, sabe? Com uma amizade muito grande, de você saber que eu sei que ele vai correr por mim ali dentro. Eu sei que ele vai entrar ali dentro e no momento que tiver que colocar o pé mais forte, se ele tiver que quebrar o pé por mim, ele vai colocar o pé. Aquele grupo tinha isso. É muito fácil falar isso hoje, mas esse era o nosso sentimento. Então a gente sabia que dentro de campo poderia acontecer tudo, menos que alguém fosse diminuir a passada na hora de tirar a bola, ou querer que o jogo viesse para ele, querer ser o protagonista, querer se sobressair mais do que o outro. Aquele grupo era um grupo que não tinha nenhum craque, que era um grupo que tinha todos os jogadores com muita qualidade, porém nenhum craque. E por isso que se fez aquele grupo. Porque todos, na qualidade individual de cada um, conseguiu fazer com que aquela individualidade de cada um puxasse para um grupo em si, sabe? Mesmo os que não estavam jogando. O Perdigão sabia que no momento que ele não estava jogando, ele tinha que ser o que ele era. O Edgley sabia disso, sabe? O Helder Granja, que não jogou a final, que jogou praticamente toda a Libertadores, chegou na final e entendeu por que o Ceará estava sendo titular naquela final. E aquilo dali fez a diferença. Aquele grupo era fantástico por isso. Então, dentro do ônibus, eu tinha certeza que ia acontecer muita coisa dentro do jogo. Que eram 90 minutos que tudo poderia acontecer, menos que a gente ia deixar aquela oportunidade passar. Forte, né? A história continua. Tem mais pedaços aí. Acho que vale a pena continuar conhecendo a história do Fernando Lúcio da Costa, o nosso eterno capitão.